Eu lembro que a gente discutia muito a lei de interceptação telefônica na época, depois a telemática, especialmente o artigo 10 da 9296, que tinha até um parágrafo, se não me engano, que falava de violação de segredo de justiça, enfim. Mas hoje, fato que hoje as ligações telefônicas já quase não existem mais, né? Isso é muito raro, a ligação por onda. Hoje é ligação por WhatsApp, por Teams ou por qualquer outra rede social, enfim, ligação digital. Como fazer para... Existe como interceptar esses áudios ou vídeos, né, dessas comunicações aí que os criminosos usam? Então, falando abstratamente sobre isso, mas isso tem a ver com, né, com nossa área de estudo, sempre que alguém conseguir obter um conjunto de informações suficientes para ingressar no computador ou num dispositivo, né, tecnológico de quem quer que seja, ele pode lançar mão dessas informações para abrir um canal de extração de informações que lhe interessam, inclusive informações que estejam acontecendo ali. No nosso caso especificamente, sempre que isso é possível de acontecer e quando ocorre é com ordem judicial, ou seja, a gente tem mais facilidade nesse sentido, porque um juiz, ao decretar que seja feita a interceptação, nós temos um conjunto de elementos técnicos para fazê-la, né? E a facilidade de fazer isso vai depender, claro, de que tipo de equipamento que a gente está falando. Tem equipamentos de fabricantes que são mais complexos, enquanto que outros têm lá uma certa facilidade. E eventualmente também há uma mudança ao longo do tempo de facilidade de um para outro, né? Então, quando tem uma tecnologia sendo lançada, imediatamente a tendência é que ele seja mais seguro. Eu me lembro de fui dar uma palestra num fabricante de equipamentos celulares. E eles estavam mostrando a robustez ali da segurança, o quanto que essa nova sistemática era segura, enfim. Em parte também o mote da campanha de segurança deles estava relacionado justamente com esse interesse que as pessoas têm de anonimidade. Porém, o interesse do Estado não é na anonimidade, é na proteção dos dados pessoais, da vida privada, da intimidade das pessoas. Então, é nesse sentido que esse caso concreto ficou demonstrado que se uma autoridade judicial determinar, aí sim é possível você lançar mão de técnicas para obter essas informações. No dia a dia, isso não acontece assim com tanta facilidade. Você pode ver como cidadão comum mesmo, a gente não tem essa facilidade de interceptar dados, né? Agora, os criminosos ficam lá, eles têm tempo muito mais do que nós, está envolvido com tantas questões, né? Nós temos outras responsabilidades e eles não estão com tempo estudando, e aí eles podem eventualmente também lançar mão a partir dessas campanhas de phishing. O cuidado que a gente quer mesmo que todo mundo tenha é com as campanhas de phishing. As pessoas caem, elas permitem que determinados aplicativos ou parte de aplicativos sejam instalados nos seus equipamentos, porque elas saem dando sim para tudo, clicando em tudo quanto é link, né? E cada vez mais essas campanhas elas estão muito mais sofisticadas, né? Então é nesse sentido que nós concretamente atuamos, né? Já teve algum caso em que você foi autorizado por ordem judicial para você poder acessar um ambiente e invadir um sistema, um dispositivo para poder pegar evidência? Porque é uma tese que eu defendo, inclusive. A ordem judicial pode permitir que você encaminhe um cavalo de Troia, por exemplo, para alguém na investigação e obter acesso ali e fazer a preservação e a perícia. E, em geral, quando o juiz autoriza, ele não diz os meios. Ele só afasta, né, o direito ao sigilo, né, do indivíduo, e aí ele determina com muita clareza quem são as pessoas envolvidas ou quem é a pessoa envolvida, e a partir daí nós usamos as mais diversas técnicas, e depende do caso. Eu me lembro, Renato, falando em lembranças, né, que os primeiros mandados de busca e apreensão em casos como esse eram interessantes porque ainda eram terras sem uma conformidade legal do ponto de vista doutrinário, né? Tipo, os juízes ainda não tinham muita clareza como é que deveria ser uma busca e apreensão para arrecadar dados. Então, nós pensávamos tecnicamente que o melhor era, tendo descoberto a origem, o foco era identificar quem era a pessoa. E no mais das vezes, o foco que um provedor informava ali não era a residência ou local de trabalho de alguém. E aí naquela época a gente conseguia vários mandados, pasmem, de ir no local, o provedor obter informação, identificar quem é o sujeito e já
ato contínuo, poder fazer uma busca e apreensão. Hoje, isso é impensável, né? Mas na época não era só uma questão... Claro, tinha uma questão de integridade também, uma questão do modo como nós sempre trabalhamos, né? Mas eu entendo que os tempos são outros, a agilidade demora, né? A gente teria menos agilidade, demoraria mais o processo, mas é assim, a gente vai no local, arrecada essas evidências e a partir daí lança uma segunda ofensiva. Então é nesse sentido que as informações são extraídas, né? Ainda hoje se clona mais ou se apreende mais? Pois é, essa discussão ela também já perpassou outros momentos, né? Hoje eu vejo que há um princípio da melhor prova. E a melhor prova ela vai depender de caso a caso. A melhor evidência é aquela de um caso concreto. Então, quando você está no local de busca e apreensão e percebe-se que é um caso mais tecnicamente comum, então é possível você arrecadar apenas uma parte. Eventualmente, se for um caso que tem suas especificidades, você pode arrecadar apenas os dados também, né? E há técnicas para isso. Então, varia de caso para caso. Eu me lembro que as pessoas diziam assim, mas você vai arrecadar, por exemplo, uma impressora? Depende do caso. E se for um caso de falsidade de papel e moeda, que ainda existem, tá? Ainda tem gente falsificando papel e moeda nesse país. Você precisa de uma impressora, né, para fazer uma comparação e eventualmente encontrar quem é o suspeito, né, e até mesmo identificar a dinâmica dos fatos. Agora, tem um outro problema técnico também. Se tiver um equipamento que é muito específico, se parte dele não é apreendido, quando chega no laboratório, como é que a gente faz? Pode ser um cabo, pode ser um adaptador, pode ser um cabo de energia, por exemplo. Então, no mais das vezes, nós temos uma casuística muito clara. Por quê? Porque os equipamentos são padronizados. A gente arrecada aquilo que a gente encontra na rua. E basta você ver o que as pessoas têm, né? As pessoas são essas. As pessoas que cometem crimes são essas que a gente conhece por aí. E elas estão usando esses equipamentos que todo mundo usa. Porém, tem aqueles que são mais especializados.